Pessoal, boa tarde. Estão todos me ouvindo bem? Sim, né? Se qualquer problema na conexão, vocês podem avisar, tá certo? Coloquem também o nome de vocês aqui no chat com a série, tá certo? Para eu poder pegar a frequência. Daqui a pouco a gente inicia a aula. Vocês estão vendo a apresentação? A tela de apresentação? Sim, né? Ok. Então, pessoal, nós vamos, né, já passou de a tolerância de 5 minutos, né, para o pessoal poder ir entrando para a nossa aula, primeira aula de matemática do ano, tá certo? Então, eu vou dar início à aula, né, devido à conexão, eu vou manter a câmera desligada, tá certo? E peço a vocês também que deixem as câmeras de vocês desligadas e os microfones também, mas se vocês, no momento da aula, vocês quiserem falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade para falar, tá certo? Pode ficar tranquilo para poder falar, ligar o microfone. Se quiser usar o chat também, não tem problema. Estou aqui com dois dispositivos, eu vou poder apresentar a tela e vou poder também analisar o chat que vocês estão falando no chat, tá certo? Então vamos dar início à nossa aula, nosso retorno, né, às atividades. Né, vocês que irão ficar na parte remota dessas aulas, né, vocês não irão para a escola no presencial nesse primeiro momento, né, ficará havendo esse rodízio, né, de aulas presenciais e aulas remotas. Essa semana, né, quem está com aulas remotas, né, vai ter aula da ciência da natureza, já que eu vou explicar como é que vai ser. E na próxima semana será as aulas de linguagem, códigos e humanos, tá certo? Novamente, para quem for entrando agora, quem estiver entrando agora, vocês coloquem o nome e a série de vocês no chat para eu poder pegar a frequência, tá certo? Depois, a aula está sendo gravada, caso alguém tenha algum problema de internet que saia no meio da aula, né? Vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar o link da aula para vocês poderem assistir, tá certo? Alguém levantou a mão, quer falar? Pode falar, fica à vontade. Não? Então vamos lá. Antes de ir realmente para os avisos, né, e para a aula, né, eu trouxe aqui uma mensagem para vocês, né, que reflete muito o que a gente está passando atualmente, né, desde o ano passado que a gente vem enfrentando essa pandemia, né, esse medo que a gente tem com os nossos familiares, com a gente mesmo, né, essa preocupação com essa pandemia, de que a gente não seja atingido por ela, né, e nossos familiares, né. Então eu trouxe esse texto aqui para refletir um pouco com vocês e depois a gente prossegue com a aula. O título desse trechozinho, desse texto, né, é A Pedra, que diz assim, o que é que essa pedra representa, né, o que é que o texto diz. O distraído tropeçou nela, o violento projetou-a, né, ou seja, jogou. O empreendedor construiu com ela. O homem do campo, cansado, usou-a como assento. As crianças brincaram com ela. Drummond poetizou-a.
Davi usou-a para matar Golias. Miguel Ângelo fez com elas as mais belas esculturas. Em todos os exemplos, a diferença não estava na pedra, mas sim no tipo de homem. Não existe pedra no teu caminho que não possas usar para teu próprio benefício, né? Esse texto ele se encaixa exatamente no que a gente está enfrentando, né? Desde o ano passado. Né? O que seria essa pedra no nosso caminho nesse período? Seria essa pandemia. Essa pandemia atrapalhou muito os nossos planos, a nossa rotina, né? Influenciou demais a nossa rotina. Então, só que a gente não pode utilizar essa pandemia apenas como algo negativo. Nós temos que, de alguma forma, tornar ela positiva para a gente. De que forma? Né? A gente ganhou mais tempo para se preparar, né, nos estudos. Não esperar apenas pela aula do professor em tal dia, daquela matéria. Não, a gente se prepara aos poucos, né? A gente vai se preparando no decorrer do tempo. Né? Como eu gosto muito de dar exemplos, né, reais do que eu vivi, né, na minha vida como estudante, que quando eu estudava, né, eu estudei na escola Monsenhor Catão, eu estudava pela manhã e sempre tinha grupos de estudo à tarde, mas eu não tinha condição de ir para a escola estudar. Então o que é que eu fazia? E também não tinha internet onde eu morava na época, né? Então o que é que eu fazia? Eu pegava os livros, melhorou um pouco o áudio? Então, como eu ia dizendo, né, eu não tinha condição de ir a Itapajé fazer esse grupo de estudo para mim poder me preparar. E eu preparava em casa com os livros que eu tinha à disposição, né, fazia de tudo, estudava e pegava esses livros e ia estudando. E no final do terceiro ano, né, quando a gente foi fazer o vestibular, da minha turma do terceiro ano, apenas eu consegui passar no vestibular, tá certo? Você está escutando baixo? O meu aplicativo aqui, o meu celular já está no último volume. Eu acho que deve ser o seu, né? Não aumentar um pouquinho o seu volume, tá certo? Então, da turma do terceiro ano que eu participava, né, eu era de um grupo de 35 alunos e eu fui o único a passar no vestibular. Isso quer dizer o quê? Que as dificuldades que eu enfrentei, eu não abaixei a cabeça, né? Eu sempre prossegui e me preparei da forma com os materiais que eu tinha, da forma que eu tinha para poder alcançar os meus objetivos, né? Vocês também estão tendo essa oportunidade. Eu acredito que todos gostariam de estar na escola, todos gostariam de estar interagindo uns com os outros, né? Que isso é importante também. Mas, infelizmente, devido a essa pandemia, nós não estamos presentes na escola, né? Nós não podemos estar todo mundo juntos, unidos. Mas vocês não devem ficar abatidos por causa disso. Vocês devem usar isso a favor de vocês, né? Procurem se aperfeiçoar. Vocês têm, quem tem internet em casa, vocês têm muito material disponível na internet, ajuda dos professores, tudo isso para que vocês possam se preparar e alcançar os objetivos de vocês. Vocês estão no ano chave, né, que é o terceiro ano. Esse ano vocês irão enfrentar Enem, SPAES, esperamos que esse ano tenha SPAES, esse ano também é ano de SAEB. Tudo isso será benéfico para vocês se vocês se prepararem da melhor forma. Nós, professores, estamos aqui à disposição para ajudar vocês. Então, essa pedra do nosso caminho, essa pandemia, ela não pode nos abater e não pode deixar que acabe com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. Temos sempre que pensar positivo e para frente e enfrentar isso da melhor forma. São nesses obstáculos que a gente consegue engrandecer cada vez mais como pessoas e como profissionais, tá certo? Desejo um bom retorno a todos, que todos possam ter um ano maravilhoso, cheio de paz e que logo, logo a gente possa estar interagindo juntos, né, na escola com os demais colegas, tá certo? Então, vamos aqui dar prosseguimento à nossa aula, tá certo? Antes de eu ir para a aula propriamente dita, eu vou passar aqui para vocês, então qualquer dúvida vocês coloquem aí no chat ou abram o microfone para falar. Vocês que vão estar em aulas remotas, tá certo? Vocês terão alternâncias no calendário, tá? Essa semana vocês terão aulas de ciências da natureza. O que seria essa ciência da natureza? Matemática, química, física e biologia.
Se vocês já quiserem ir anotando, fiquem anotados da seguinte maneira. Hoje, vocês só terão aula de matemática, né? Até às 3 horas ou antes, dependendo aqui do prosseguimento. Amanhã, terça-feira, vocês terão aula de Química com o professor Paulo Henrique às 2 horas da tarde, tá certo? Então, amanhã, vocês terão aula de Química com o professor Paulo Henrique às 2 horas da tarde. Entendido? Na quarta-feira, vocês não terão aulas. É um dia para vocês colocar as atividades em dias. Quais são as atividades? A atividade de hoje, que é matemática, que espero que todos já possam ter realizado. E a atividade de amanhã, que é de química. Então, na quarta-feira, vocês estão livres para realizar essas atividades, caso aconteça algum problema e vocês não consigam resolver até quarta-feira. Tá certo? Na quinta-feira, vocês terão 2 aulas à tarde. A primeira aula será de biologia, do professor Paulo Henrique, às 2 horas da tarde. E após a aula de biologia, vocês terão a aula de física com o professor Netinho a partir das 3h30 da tarde. Certo? Entendido até aqui o calendário dessa semana? Ok, né? Então, só anotando de novo. Amanhã, Química com o professor Paulo Henrique às 2 horas. Quarta é para colocar as atividades em dias. Quinta, Biologia com o professor Paulo às 2 horas. E Física com o professor Netinho. Professor, Oi? fala mais alto que eu não estou escutando. O meu já está no último volume, ó. Não seria o seu computador, celular que está aumentar o volume do seu? Vou tentar melhorar aqui. Recapitulando. Terça-feira, amanhã, professor Paulo, às 2 horas da tarde, com aula de Química. Quarta-feira, vocês vão colocar as atividades em dias. Né? A atividade de matemática e química, caso não dê tempo para fazer. E quinta-feira, vocês irão ter aulas de biologia com o professor Paulo, às 2 horas, e de física com o professor Netinho, às 3h30. E na sexta-feira, novamente, é o dia disponível para vocês colocarem as atividades em dias. Mas vocês não devem deixar para só sexta-feira. Vocês vão fazendo de acordo com a atividade de vocês, né, do dia. E o professor João Paulo está reforçando aqui, né, relembrando que quarta-feira também tem a avaliação diagnóstica de português e matemática que vocês irão realizar através de link, né, do link que vai ser disponibilizado para vocês realizarem essa avaliação diagnóstica, tá certo? Então, esse é o calendário da semana. Na próxima semana, vocês terão aulas de linguagens e códigos e ciências humanas, ou seja, português, redação, inglês, espanhol, história, geografia, filosofia e sociologia. Esse calendário vai ser disponibilizado no final da semana para que vocês possam se adequar, tá certo? Então, essa vai ser a alternância que vocês vão ter das aulas remotas. Uma semana é ciência da natureza e na outra semana será linguagens e códigos e ciências humanas. Entendido até aqui? Alguma dúvida? Podem ficar à vontade para falar. Ok. É só um instante, tá certo? Vou resolver só um probleminha aqui bem rapidinho, já que eu retorno. Dando prosseguimento aqui à nossa aula, né? Vocês já tiveram acesso à atividade, já realizaram, ficaram com alguma dúvida na atividade? Já estão resolvendo? Como é que está? Certo, alguns alunos, né, que já estão terminando de fazer a atividade. Vocês puderam perceber que essa primeira atividade, ela é de um conteúdo básico, né? Vocês viram lá que são as 4 operações
né? E eu coloquei nessa primeira parte apenas a adição e subtração, tá certo? Então, é um conteúdo bem básico mesmo, mas vocês podem estar perguntando, professor, porque aqui nós, no terceiro ano, vamos ter que estudar essas disciplinas, esse conteúdo bem básico, adição e subtração. Essa foi uma orientação, né, que a gente recebeu de trabalhar esses conteúdos devido a essa pandemia também. Ao ano passado, que a gente passou o ano quase todo em aulas remotas. Então, essa primeira parte do ano, né, esses primeiros conteúdos, tem que ser conteúdos básicos. Então, nós fomos orientados a trabalhar desde aquela parte básica mesmo das 4 operações, para que vocês possam relembrar, né? E porque se a gente passar muito tempo sem praticar, a gente acaba esquecendo. Eu sei que é uma coisa básica, mas é essencial também para o desenvolvimento da disciplina, né? Porque as 4 operações ela vai ajudar vocês em todos os outros assuntos que a gente vai trabalhar durante o ano. Então precisa saber realmente bastante essa parte. E eu escolhi trabalhar logo a adição e subtração, que é o mais básico, e depois aprofundar um pouco mais quando for trabalhar multiplicação e divisão, tá certo? As questões são questões bem básicas realmente, que vocês vão ter que fazer lá na atividade, né? Alguns já fizeram, outros estão terminando de fazer. E qualquer dúvida que surgir, vocês podem falar comigo no privado, ou aqui até mesmo aqui na hora da aula que vocês quiserem falar, podem falar, tá certo? Então vamos dar aqui prosseguimento à nossa aula e qualquer dúvida vocês podem falar. Que eu já apresentei. Então, nosso conteúdo inicial da nossa primeira aula do ano, né, é a adição e subtração, né? Nós vamos trabalhar aqui as 4 operações. Contextualizado, vocês viram que não eram questões apenas de calcular uma adição, calcular uma subtração. Era uma situação, problema. Tinha um problema e você tinha que interpretar qual é a operação que você vai fazer para poder realizar o cálculo, tá certo? Então, é dessa forma que eu pretendo trabalhar com vocês nessas primeiras partes. Então, adição e subtração de números naturais, né? Esse é um conteúdo elementar realmente, né? Ela tem 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, que estão diretamente ligados ao nosso cotidiano, né? Quando a gente realiza um pagamento, quando a gente faz uma lista de compra, tudo que a gente faz no dia a dia, envolvendo valores, envolvendo números, a gente está trabalhando com essas operações, né? Mesmo que de forma inconsciente, a gente acaba trabalhando as operações. Quando a gente vai, por exemplo, no mercado comprar, sei lá, 3 quilos de arroz, ali eu estou utilizando uma operação matemática, mesmo que eu não, no meu consciente, eu não veja isso, mas eu estou acabando utilizando essa operação, tá certo? Então, nós vamos começar aqui com a adição, né? O que é que significa, o que é que representa a adição? A adição é uma operação matemática, é a mais básica que tem, e pode ser feita com qualquer tipo de número. Porém, em um primeiro momento, são usados apenas números inteiros e maiores que zero, que são os chamados números naturais. Os números naturais são os números maiores que zero, né? Mais na frente a gente vai ver os números inteiros, que vai envolver números negativos e positivos. Por enquanto, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar apenas os números positivos, que são os números naturais, tá certo? E aqui eu tenho os termos da adição. É importante a gente saber como é que se chama cada termo das operações matemáticas. Por que é importante saber isso? Eu vou dar o testemunho de um colega meu, realmente, que ele fez um concurso, né, para nível médio, em uma das bancas de concurso que ele fez um concurso um tempo que falava, não exatamente na adição, mas em outra operação matemática, que falava, dava uma situação, um problema e dava os termos da operação. Só que ele, como ele não conhecia quem eram os termos da operação, ele acabou errando a questão. Então, isso, por mais básico que isso seja, saber quem são os termos da adição, ela pode ser importante para você futuramente. Eu posso não dar valor agora, mas no futuro ela pode ser essencial na vida de vocês, né? Pode definir o futuro de vocês em um concurso. Uma questão que você erra em um concurso, você já perde muito em relação aos demais candidatos, né? Então, é importante vocês saberem também cada detalhe das operações, pelo mínimo que seja, tá certo? Então, aqui nessa primeira parte aqui, ó, 84 mais 17, que são os dois números que eu estou somando. Então, na adição, esses dois números que eu somo, né, ele é chamado de
parcelas, tá certo? Os dois números que eu vou somar, eles são chamados de parcela. Dois ou mais, né? Se eu posso ter três números para somar, esses três números serão parcelas. No caso aqui são dois, o 84 e o 17. Os dois que eu estou somando, eles vão ser as minhas parcelas. E o resultado da adição, no caso aqui 101, né, que 84 mais 17 é 101, o resultado dessa adição é chamado de soma ou total. Então, se por algum motivo alguém perguntar para vocês quais são os termos da adição, você vai colocar as parcelas, a soma ou total. As parcelas são os valores que eu estou somando e o resultado vai ser a soma ou total. Coisa bem básica, bem simples realmente, para vocês fixarem aí na memória de vocês. Entendido até aqui? Ok, dando prosseguimento, né? Coisa bem básica realmente, só para vocês relembrarem o que é que a gente está trabalhando, que isso aqui a gente vem trabalhando desde o primeiro ano, né? Todos os professores trabalham esses assuntos desde o primeiro ano, realmente para dar uma reforçada nessa parte, tá bom? Aqui, continuando. A soma deve ser feita por meio dos valores posicionais dos algarismos de cada número, a começar pelas unidades. Primeiro somamos as unidades, depois as dezenas, em seguida as centenas, e assim prosseguimos, até finalizar a adição. Observe a soma, 145 e 223 na tabela a seguir. Aí aqui eu coloquei as classes posicionais aqui, né? Os valores posicionais. Eu tenho aqui centena, dezena e unidade. Aí eu vou somar 145 e 223. Então, eu coloquei aqui, ó, 145, cada número em um valor posicional, e eu vou somar. Lembrando que eu vou começar a somar sempre da direita para a esquerda. Se é da direita para a esquerda, o primeiro valor da direita é chamado de unidade. Então, esses primeiros valores que estão aqui nessa coluna são as unidades de cada número. Então, eu vou somar e vai dar o resultado, né? 5 mais 3, 8. O segundo valor da direita para a esquerda é a classe das dezenas, tá certo? É o valor posicional das dezenas. Então, 4 mais 2, 6. E a última, depois da dezena, né? O terceiro número da direita para a esquerda é as centenas, né? A classe das centenas. 1 mais 2, 3. Então, se eu somar isso aqui, vai ser 368, onde eu tenho esse 8 representando a unidade, esse 6 representando a dezena e esse 3 representando a centena. Tá certo? Então, esses são os valores posicionais que eu tenho. Unidade, dezena e centena. Tá ok? Relembrando novamente, para quem for entrando agora, coloque o seu nome e série no chat para me pegar a frequência logo após a aula, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa bem básica, né, mas que confunde muito também os alunos. Para vocês terem uma ideia, teve uma questão do Enem que pedia para dizer só qual era o valor posicional de um número de um valor numérico em um número, né? De um algarismo em um número. Se ele representava a unidade, se ele representava a dezena, se ele representava a centena. Para você ver como até no Enem esse tipo de questão também cai. Questão bem básica? Mas eles colocam porque eles sabem que é um déficit que existe em alguns alunos, tá certo? Então vamos prosseguir aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser dizer qual é o valor posicional de cada um desses números aqui, no número 23.456. Como eu falei antes, começa da direita para a esquerda. Se é da direita para a esquerda, o primeiro valor que eu tenho aqui é a unidade, certo? Então, o 6 vai representar a unidade. O 5 representa a dezena, certo? O 4 representa a centena. Eu expliquei até aqui. Então, tem unidade, dezena e centena. E esse 3 vai representar o quê? Quem arrisca em dizer qual classe representa esse 3? Né? Qual valor posicional ele vai representar? Eu já tenho a unidade, dezena, centena. E agora, esse 3 representa o quê? Alguém se arrisca?
Exatamente. Letícia e Luciele colocaram aí, né? Unidade de milhar. De Assis também colocou. Então, esse 3 representa a unidade de milhar. E esse 2 vai representar o quê? Quem arrisca? Luciele colocou, né? Dezena de milhar, exatamente. De Assis colocou. Então é isso aí, dezena de milhar. Se tivesse outro número aqui, ele seria centena de milhar. E assim por diante. Você sempre vai colocar unidade, dezena e centena, só que aí vai aumentando a classe. No caso aqui é milhar. Depois da centena de milhar, você teria unidade de milhão, centena de milhão, dezena de milhão e assim por diante, tá certo? Então, esses valores aqui, esses nomezinhos aqui, parecem ser básicos, mas é essencial vocês conhecerem eles, né? Saber quanto é que ele representa, tá certo? Então vamos lá, continuando. Então vamos praticar. Então agora eu vou querer a participação de vocês, se quiserem abrir o microfone ou quiser colocar no chat, tá certo? Participação também de vocês vai valer ponto e eu vou anotar aqui também quem for respondendo corretamente aqui as perguntas. Ó, em qual das alternativas abaixo o algarismo 5 do número listado tem o valor de 500? 500 unidades, né? O 5, no caso aqui seria 500, significa o quê? 500 é 5 centenas. Então, onde é que nesses números aqui dos itens, o 5, ele representa uma centena? Em qual dos itens? Alguém colocou, Jucinha colocou alternativa C, Livinha alternativa C, todo mundo colocou, Letícia colocou C, Francisco de Assis acho que é a D, Jaime C. Então vamos aqui um por um para a gente ver, né? Então eu tenho que aqui, esse 0 ele vai ser a unidade, esse 2, né? Os demais alunos todos estão colocando letra C, né? Então vamos lá. Esse 2 ele é a dezena, esse 1 ele é centena. Então o 5 aqui ele vai ser unidade de milhar. Então eu já sei que não vai ser o item A. Tá? Então vou descartar o item A. O item B, novamente, unidade, dezena, centena. Novamente o 5 vai ser unidade de milhar. Então, novamente descarto o item C. O item B, perdão. Descarto o item B. Aí vem o 1, unidade, o 0, dezena, o 5, centena. Esse 5 aqui está representando 500, né? Porque aqui, ó, unidade, dezena, centena. 5, uma centena é 100, 5 vezes 100, 500. Então, aonde esse 5 está representando uma centena é no item C, como vocês bem colocaram. Estão de parabéns todos que colocaram o item C, tá certo? Então, a resposta certa, item C. No item D, esse 5, novamente, ele iria representar a unidade de milhão, de milhar, certo? Unidade de milhar. Então, não ia ser o item D. Então, ok. Item C, correto, vocês acertaram essa pergunta. Exemplo 2. Um comerciante vendeu 2.004 quilos de café. No dia seguinte, ele vendeu mais 1.678 quilos. Já no terceiro dia, vendeu apenas 927 quilos de café. Ao todo, quantos quilos de café o comerciante vendeu? Então, aqui eu quero saber quantos quilos de café o comerciante vendeu. Quanto é que vai dar aqui? Novamente, eu quero a participação de vocês, saber quanto é que vai dar aqui esse resultado. No primeiro dia, ele vendeu 2.004 quilos. No segundo dia, 1.678 e no terceiro, 927. Qual é a resposta de quantos quilos de café o comerciante vendeu ao todo? Estou aguardando as respostas de vocês.
Já vi algumas pessoas colocando aqui, a Jucinha, Jaime, Letícia, Jéssica, Livinha, todos colocando 4.609. O dia 6 que é 2.290. Então, alguns já colocaram o mesmo valor, né? 4.609 quilos, né? Só relembrando para quem vai entrando agora, né? Coloque seu nome certo para a gente poder identificar depois, tá certo? Então aqui é uma conta de adição simples, né? Como a gente está vendo a parte de adição, obviamente que isso aqui é uma adição. Então eu vou armar aqui a minha conta de adição. Todo mundo sabe armar a continha, né? 2004, isso aqui a gente aprende lá na primeira série. 2004, 1.678. Sem problema, Luciano. Não se preocupe, tá certo? Vai ficar gravado. Se der algum problema com alguém aí em relação à internet, está sendo gravada a aula. No final, né, quando colocar no YouTube, eu disponibilizo o link para vocês. Então aqui eu vou somar, né? 2004, 1.678 mais 927, né? Então, soma tudo. Isso aqui para vocês é garapa com açúcar, né? Bem fácil. Somando aqui, 4 mais 8 é 12, né? 12 mais 7, 19. Olha, já acertaram 9. Bota o 9, vai 1. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. Bota o 0, vai 1. Já acertaram o 0, né? Também. 6 mais 1, 7. 7 mais 9, 16. Bota o 6 e vai 1. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. Então, ao todo, né, esse comerciante vendeu 4.609 quilos de café. Então, quem colocou 4.609 acertou a resposta correta, tá ok? Então, parabéns, né? Questãozinha bem simples de se fazer, né? Se parece básico, né? Mas realmente se confunde alguns alunos, né? Tem alguns alunos que se confundem na hora de armar a conta, de fazer. Né? Eu já vi alunos que quando começam a fazer o cálculo, ele começa a somar da esquerda para a direita. São erros que acontecem, né? Mas a gente está vendo que é bem simplesinho de fazer, dá para realizar tranquilamente. Próximo. Um fazendeiro mediu sua terra de formato retangular para cercá-la inteiramente com uma cerca de madeira. Quantos metros de cerca ele deverá fazer se sua fazenda possui 1.500 metros de largura por 2.780 metros de comprimento? Então, quantos metros de cerca ele deverá fazer em sua fazenda, né, para cercar toda essa fazenda? Eu quero ver aí com vocês novamente. Essa aqui vai dar quanto? Isso aqui era uma questão da atividade, não é isso? Todo mundo fez? Essa aqui todo mundo fez, né? 8.578, todo mundo está colocando item D. Vamos ver aqui. Então ele fala, né, que essa fazenda, né, tem 1.500 metros de largura. 1.500. E 2.789 metros de comprimento. Né? Então ele quer saber quanto ele vai utilizar de cerca, né, para cercar toda essa fazenda, né, todo o terreno. Então, como isso aqui é um retângulo, né, todo mundo já viu, lembra, né, que os lados paralelos desse retângulo têm medidas iguais. Ou seja, se essa largura é 1.500, a largura oposta a ela também é 1.500. Se o comprimento é 2.789, do outro lado também 2.789. Então agora é só somar todos esses valores, né? Conquistando, já tô. Oi, alguém quer falar? Alguém está com o microfone ligado, quer falar? Pode ficar à vontade.
Vamos lá, continuar então, né? Então é só somar essas três medidas aqui, essas quatro medidas, né? Isso aqui a gente até vê quando a gente estuda as figuras planas, a gente vê que esse cálculo é chamado de perímetro de uma figura, né? No caso aqui está aplicado a uma situação real. Então eu vou somar aqui, vou colocar aqui no canto aqui em cima, né? Os valores para me somar. 1.500 mais 1.500 mais 2.789, 2.789. Então, 009918, boto 8 e vai 1. Se você for esperto, né? E vocês são, como o último número aqui deu um 8, se vocês analisarem nos itens, a única opção em que o último número é um 8 é a alternativa D. Então, obviamente, lógico que a resposta aqui vai ser a alternativa D, porque é o único número em que o último número é um 8, tá certo? Mas se você ainda tem dúvida, vamos calcular o restante. 8 mais 8, 16. Com 1 que eu levei, 17. Boto 7 e vai 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 7, 25. Boto 5 e vai 2. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. Com mais 2, 6. Com mais 2, 8. 8.578 metros é o que esse fazendeiro vai utilizar de cerca para cercar todo o terreno da fazenda dele, tá certo? Então, vocês acertaram, né, esse cálculo aqui, 8.578 metros, ok? Alguma dúvida até aqui nessa parte? Muito simples, né, até agora? Dúvidas? Entendido, né? Isso aqui não tem como ter dúvida não, né? Simples demais. Prosseguindo, né? Porque a gente já são 2h40. Então, prosseguindo aqui com a nossa aula. Vamos para a segunda parte, né, dessa primeira parte, dessa primeira aula, que é a subtração, né? A outra operação. É uma das 4 operações matemáticas básicas, no qual, para cada dois valores, um é subtraído do outro. Ou seja, uma quantidade é retirada de outra, e o valor restante é o resultado dessa operação. Tá certo? Hora da merenda. Tá chegando a hora da merenda, já que vocês saem para merendar. Então, a subtração, ela nada mais é do que o inverso da adição. Certo? Eu posso dizer que a subtração é o inverso da adição. Sem problema, Vanessa. Não tem problema, tá certo? Você coloca seu nome, a sua série, aí colocou o nome série, e aí a aula vai ficar gravada. Depois eu vou disponibilizar o link para quem quiser assistir a aula, tá certo? Quem chegou depois ou quem tiver com problema de internet. Aí a gente acabou de almoçar, então tá assistindo a aula de barriga cheia. Isso se garante, viu? Então, continuando aqui. Assim como na adição, na subtração também tem os termos da subtração, tá certo? Esse primeiro valor é o maior valor, é o número que fica aqui na parte de cima, na conta de subtração, ele é chamado minuendo, tá certo? Minuendo. O número, né, o número que eu vou subtrair, que eu vou tirar, né, a quantidade tirada, né, a quantidade tirada vai ser chamada de subtraindo. O número que eu vou tirar, né, o número que eu vou ter que subtrair dele é o minuendo, a quantidade que vai ser subtraída é o subtraendo, e o resultado dessa subtração é chamado de resto ou diferença, tá certo? Esses aqui são os termos da subtração que eu tenho. Então, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá certo? Então, esses são os termos da subtração que eu tenho, que vocês precisam também memorizar eles, tá bom? Não vai ter link da frequência. Vocês vão colocar só o nome de vocês e a série, e eu vou pegar a frequência assim que terminar a aula, eu vou pegar o nome de vocês e anotar aqui na frequência, tá bom? Então, esses aqui são os termos da minha subtração que eu tenho, ok? Para
A subtração, primeiramente, subtrai os algarismos que representam as unidades, em seguida as dezenas e assim por diante, até que não haja mais subtrações a serem feitas. A 1789 menos 343 será montada da seguinte maneira. A forma que eu resolvo é semelhante à da adição. A única diferença é que aqui eu vou subtrair, né? Não vou somar, eu vou subtrair, tá certo? Então, vamos lá. Começando sempre da direita para a esquerda, né? Das unidades até a última classe. Então, fica aqui. 9 menos 6 dá 3. 8 menos 4, 2. 7 menos 3, 4, perdão. 8 menos 4, 4, né? Claro. 7 menos 3, 4. E baixa, o 1 não tem com quem tirar, então baixa o 1. Então o resultado dessa subtração, 1443. Dessa forma que eu vou realizar uma subtração, tá certo? Assim como na adição, bem simples de fazer. Só que na subtração tem alguns casos extras, né? A mais do que na adição. No caso aqui, caso algum algarismo do número de cima seja menor do que o do número de baixo, eu vou ter que fazer alguns casos diferentes, né? Eu vou fazer aqui algumas situações. Então, nesse caso aqui, ó, 1823 menos 478, você percebe que esse 3 ele é menor do que esse 8. Então, nesse caso, o que é que eu vou ter que fazer, né? É o que a gente chama de pegar emprestado. Eu vou tirar de um número e colocar em outro, tá certo? Então, de que forma? Olha aqui, por exemplo, 3 menos 8. Eu não posso tirar 3 menos 8. De 3 eu tirar 8, porque esse 3 é menor do que o 8. Então não tem como. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar emprestado do número anterior a ele. Por exemplo, vou pegar emprestado desse 2. Eu vou tirar uma dezena, né? Porque esse 2 pertence à dezena. Eu vou tirar uma dezena daqui. Então aqui, em vez de ficar 2, vai ficar somente 1. E aqui, eu vou acrescentar uma dezena aqui, então vai ficar 13. Né? Então aqui vai ficar 13. Agora eu vou subtrair 13 menos 8, 5, não é isso? Agora, o próximo número que eu vou subtrair é esse. 1 menos 7. Só que de 1 não dá para tirar 7, então eu vou pegar emprestado de novo. Tira 1 do 8, né? Então fica aqui, fica 7. E aqui, vou acrescentar aqui, fica 11, né? 11 menos 7 tá 4. Agora eu vou subtrair 7 menos 4, 3 e baixo 1, certo? 1345. Então, toda vida que acontecer a situação do número de cima ser menor do que o número de baixo, você vai ter que pegar emprestado do número anterior a ele, para poder fazer a subtração. Ok? Entendido aqui? Alguma dúvida? Entendido, né? Então vamos continuar. Então vamos praticar. Nós já estamos finalizando a nossa aula, né? Faltam 13 minutos, só responder esses exemplos e a gente finaliza a nossa aula. Exemplo 1. Pelo censo de 2000, a população de uma cidade mineira era de 112.412 habitantes. Pelo censo, em 2000, foi verificado que a população da mesma cidade aumentou, passando a ser de 124.070 habitantes. Qual foi o aumento de habitantes da cidade dessa época? Né? Então ele quer saber quantas pessoas aumentou nessa cidade nesse período de 10 anos. Tá certo? Façam aí os cálculos e me digam qual é o resultado dessa questão. Lembrando que aqui você está fazendo subtração, né? Então você vai diminuir
o maior número do menor número. Então, esse resultado vai dar igual a quanto? Temos um resultado aí, 11.658. Todos concordam com a Jucinha? Jaci diz que sim. Então vamos ver, né? Então aqui, eu quero saber quantos habitantes aumentaram nessa população. Então eu tinha 124.070 e vou tirar os 112.412 que eu tinha antes, certo? Não, a Justiana fez calculadora, não. Ela fez na ponta do lápis que ela se garante. E aí eu vou subtrair, né? 0 tira 2, não tem como. Então eu vou pegar emprestado do 7. Então eu vou tirar 1 do 7, fica 6. E aqui vai ficar 10, não é isso? 10 menos 2, 8. 6 que sobrou aqui, menos 1, fica 5. Aí aqui, 0 tira 4, não tem como. Então eu vou pegar emprestado desse 4 aqui. Ó. Tira 1 desse 4, fica 3. E aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, nada. Então, realmente, é essa resposta, né, que a Jucinha falou, 11.658. Então, essa é o aumento da população que teve nesses 10 anos, 2000 até 2010, aumentou esse total, 11.658 pessoas, né, habitantes. Ok? Exemplo 2. Roberto nasceu em 1972. Escolha a alternativa que corresponde a quantos anos ele fez no ano de 2017. Então, em 2017, ele fez quantos anos? Quem diz a resposta dessa questão? A Jussi é uma máquina humana. Já colocou 45. Jéssica também disse que é 45. Certo? O Ciel também 45. Então aqui é bem simples, né? Então você, o Jaime também. Então você, para saber quantos anos a pessoa faz, é só você pegar o ano que ela está, né? Que no caso é 2017, que ela estava, né? Deixa eu só reformular aqui. 2017 menos o ano que ela nasceu, 1972. 7 menos 2, 5. Aí aqui tem um detalhe, né? 1 tira 7, não dá. Então eu vou ter que pegar emprestado do número anterior. Só que o número anterior é 0. Como é que eu vou pegar emprestado de 0? Então eu vou ter que pegar emprestado do 2, tá bom? Então eu vou tirar desse 2, eu vou tirar 1, e aqui vai ficar 1. Aí eu vou trazer esse 1 primeiro para esse 0 aqui, então aqui vai ficar 10. Só que agora eu vou emprestar desse 10, eu vou emprestar para esse outro 1. Então eu vou tirar 1 desse 10, vai ficar 9, e aqui vai ficar 11. 11 menos 7, 4. 9 menos 9, nada. 1 menos 1, nada. Então, o Roberto ele fez em 2017 45 anos. Alternativa correta, item A. Dúvidas aqui? Alguma dúvida ou não? Não, né?
Pessoal, só uma coisinha, vamos deixar de conversas paralelas, né? Alguns aí estão tendo conversas paralelas na hora da aula, tá bom? Vamos deixar essas conversas paralelas depois, vocês podem entrar no privado um do outro para conversar, tá certo? No momento aqui, vamos prestar atenção na aula, que é para vocês poderem realmente realizar as atividades com êxito, não ter nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida posterior, tá bom? Qualquer outras conversas vocês falem no privado um do outro, tá bom? Então, aqui nenhuma dúvida, né? A gente viu aqui, deu 45 anos. Então, o Roberto fez 45 anos em 2017, tá bom? Prosseguindo. Certo, sem problema, mas só para evitar nas próximas aulas, não só na minha, mas na dos demais professores também, vocês evitarem estar falando algumas conversas paralelas no chat, tá bom? Vamos utilizar o chat para tirar dúvidas ou outras coisas. Exemplo 3 e o último exemplo. Um automóvel passou pelo quilômetro 585 de uma rodovia. Ele deve chegar a seu destino no quilômetro 883. Quantos quilômetros de estrada ainda deve percorrer para chegar a seu destino? Então, ele passou no quilômetro 585 e quer chegar no quilômetro 883. Então, quantos quilômetros ainda falta para ele chegar no quilômetro 883? Certo? Respondam mais essa. Colocar a Jucinha para trabalhar na NASA, que a mulher faz uma conta bem ligeirinha. Jucinha, Maria Letícia, né, disseram que é 298 quilômetros. Mais alguém? O Ciel também, 298 quilômetros. Então aqui é simples, né? Como a gente está trabalhando subtração, é 883, né? Manuele, Jéssica, Jefferson, todos também 298. Eu vou pegar aqui 883 menos 585, não é isso? A Jucinha já vai ser a monitora de matemática da turma dela. Maria Pereira também 298. Ingrid também 298. Então, vamos lá. 3 tira 5, não tem como, né? Então, eu vou pegar emprestado novamente, como a gente já viu. Pega um do 8. Aqui vai ficar 7, aqui fica 13. 13 menos 5, 8. 7 tira 8 também não dá. Então, vou tirar um do 8 aqui. Fica 7. E vou trazer um para cá, fica 17. 17 menos 8 dá 9. E 7 menos 5 dá 2. Então, falta 298 quilômetros, como vocês bem disseram, para que ele possa chegar ao destino dele, né, onde ele quer. Se os números fossem diferentes, eu ia fazer a mesma subtração, né? Eu ia pegar o maior número menos o menor, tá certo? Sempre é o maior número em cima e o menor número embaixo. E aí, sempre se tiver um número menor em cima do que o de baixo, então você vai ter que sempre pegar emprestado, tá certo? Então, o cálculo sempre é nesse formato aqui, ok? Então, pessoal, aqui a gente finaliza, né, a nossa aula de matemática de hoje, né? É um assunto bem simples, realmente. Eu sei que vocês já dominam esse assunto bem, eu acho que vocês sabem muito bem trabalhar adição e subtração, mas realmente a orientação que a gente recebeu, né, a gente tem que cumprir as orientações e dar esse conteúdo para vocês. E nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais a questão da multiplicação e divisão. Não sei se serei eu que vou dar as aulas, né, porque vai ficar tendo rodízio entre os professores, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? No meu PV, pode ficar à vontade, não tem problema, pode falar comigo à vontade. Realize as atividades, me envie, né? Quem ainda não fez, quem ainda não enviou, me envie a atividade, tá certo? E aí, a Aldeneide está dando aula no segundo ano hoje, tá certo? E então vocês podem entrar em contato comigo com qualquer dúvida, tá bom? Pode deixar também, vocês podem ir lá no meu privado, deixar sugestão, deixar alguma crítica, pode ficar à vontade também, eu sou muito aberto a esse tipo de coisa, tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês. E aqui eu tenho o meu canal no YouTube,
né, chamado Matemática Anderson, tá certo? Se escreve nesse formato aqui mesmo. E aí, lá eu tenho algumas aulas, né, que eu fiz no ano passado, que eu disponibilizei lá no YouTube, e as atividades de matemática que foram realizadas no ano passado, tem a correção de todas elas também lá, tá certo? E esse ano eu vou fazer a mesma coisa. Tem atividade agora do terceiro ano que aconteceu hoje. Na próxima semana já vai estar disponibilizado o link da correção da atividade lá no YouTube, tá certo? Então, se vocês quiserem, porventura, acessar o canal no YouTube, fiquem à vontade. Se inscrevam lá também, pode deixar críticas e sugestões lá para a gente engrandecer cada vez mais, tá bom? Obrigado a todos pela participação, né? A professora Natália também está aqui presente, então, obrigado a todos. Aqui a gente encerra a nossa aula, e aí eu vou deixar o link disponibilizado da aula mais tarde para vocês, tá bom? Então, um abraço a todos.